palavra bem sucinta hoje também, porque nós temos aí cerca de meia hora para levar essa palavra e vai ser bênção. Alguém já ouviu falar em Maquir? Não? Vocês nunca ouviram falar em Maquir? Eu também nunca tinha ouvido falar. Ou melhor, eu já tinha lido, mas tinha passado direto. E a palavra de Deus é maravilhosa por causa disso. Tem personagens que são tão importantes, né? Que às vezes a gente foca numa situação, mas não foca muitas vezes a importância de um personagem bíblico. Quando começar a ler, você já vai lembrar de quem que é, mas eu não vou pregar sobre esse. Amém? Abre a tua Bíblia aí em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Eu tenho como tema na mensagem nesta noite, a casa de Maquir. Pastor, o senhor gosta de pregar com tema? Gosto, porque eu não me perco. Amém? 2 Samuel capítulo 9, versículo 1, pode ser em diante até o 4. Vai dizer assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Amém? Fecha os teus olhos um pouquinho, curva a tua cabeça, eleva o teu pensamento a Deus e vamos falar com o Pai. Papai, essa é a tua palavra, Deus, e a tua palavra é tão importante nas nossas vidas. A tua palavra nos ensina tanto, Deus. A tua palavra nos transforma, Senhor. E é pela tua palavra, papai, que nós queremos ser transformados nesta noite. É pela tua palavra, meu Deus, que nós queremos que os nossos olhos sejam abertos. É pela tua palavra, Deus, que nós queremos ser guiados, porque sabemos que é através da tua palavra, papai, que nós vamos conseguir vencer. Então, Deus, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que a tua palavra entre e transforme a nossa vida, Deus. É o que nós pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amém? Quero que você percorra comigo essa história triste de um moço, alguém que viveu dias bons em algum momento da história. Uma criança que era neto de um rei e que muito provavelmente também, se tudo ocorresse da maneira certa, seria rei também, futuramente, porque era a hierarquia. A Bíblia vai dizer que Deus permitiu que um homem fosse colocado no poder. Esse homem se chamava Saul, e esse homem até começou bem. Saul começou o seu reinado bem, mas ele termina o seu reinado mal. Deus, olhando para a terra, acaba rejeitando Saul, porque Saul não obedece, ele é desobediente a Deus. A Bíblia vai dizer que logo após Deus ter rejeitado Saul,
ele pede para que um homem, Samuel, ungisse outro como rei. Essa história você já conhece, que quando Davi chega na casa, Samuel chega na casa de Jetro e unge a Jetro. Jetro é o pai de Isaías, sogro de Moisés. Chega na casa de Jessé e unge a Davi rei. Logo depois que isso acontece, um tempo depois, a Bíblia vai dizer que teve uma grande guerra, uma batalha grande, e o rei Saul, juntamente com o seu filho guerreiro Jonatas, vai à guerra. Esse menino, esse moço chamado Mefibosete, uma criança, fica no palácio. E eu agora imagino a vida desse menino Mefibosete. Todos honram a ele, porque afinal de contas ele é filho de um grande guerreiro e neto do rei. Eu imagino muitas pessoas ao redor de Mefibosete, muitas pessoas cuidando dele, muitas pessoas admirando e pensando: eu vou ficar perto dele, eu vou cuidar bem do pequeno Mefibosete, porque um dia ele será rei, e eu vou estar bem aos olhos do pai e do avô. A vida de Mefibosete no palácio era uma vida de príncipe, mas de repente, enquanto Mefibosete está sendo cuidado pelas babás, do outro lado há uma guerra, há uma batalha. Alguém corre no palácio e fala assim: olha, a batalha foi perdida, o rei foi morto, Jonatas foi morto. Há um desespero no palácio agora. A menina que cuidava de Mefibosete deve ter entrado em desespero. E agora o que vai ser? Geralmente quem perdia uma batalha, o rei que perdia uma batalha, toda a família dele era morta. Acabavam com toda a família, com toda a descendência, para que quem sabe mais tarde esses descendentes não viessem a crescer e se rebelar contra o atual rei. Eu imagino esta mulher que cuidava de Mefibosete, agora ela fica desesperada, ela não sabe o que fazer. E a Bíblia vai dizer que ela então pega o menino no colo e pensa: eu vou ter que tirá-lo para longe daqui, porque certamente vão vir atrás dele e vão matá-lo. Mas quando ela sai, a Bíblia vai dizer que, quem sabe no desespero, na angústia, no medo, ela derruba a criança. E quando ela derruba Mefibosete, ele quebra os 2 pezinhos e ele fica aleijado. Eu imagino essa criança que estava tudo bem, estava tudo tranquilo até agora há pouco, mas de repente, sem um motivo aparente, a vida dela vira de cabeça para baixo. Eu imagino, eu chego até a escutar o choro dessa criança, porque quando ele cai, ele quebra os 2 pezinhos, a babá pega ele de volta. Eu imagino essa criança chorando, de dor, confuso, sem saber o que está acontecendo, sem saber para onde vai. Imagina o que passa na cabeça dessa criança, sem um destino. Aí você pode falar assim: mas ela era muito criança, pastor. A Bíblia não vai dizer a idade, mas ela era muito criança, ela nem lembra. Tem coisas que ficam na nossa mente. Tem coisas que ficam na nossa mente e nós não esquecemos mais. Esses tempos atrás, quando eu fui para o sul, eu fui visitar uma tia minha que estava com 96 anos e a outra com 98. E eu fui visitar elas, isso em 2014 ou 2015, elas já faleceram. E eu conversando com essa minha tia Ruth, eu falava assim: tia, só acredita que eu lembro quando o finado vô morreu? Ela falou: como que você lembra se você tinha 2 anos?
Eu falei, mas eu lembro, porque eu lembro algo vago na minha mente, lembrando da minha avó chegando num carro fúnebre, saindo dentro daquele carro gritando, e as pessoas trazendo, porque antigamente faziam velório em casa, né? Trazendo, colocando aquela urna fúnebre, aquele caixão em cima da mesa, e a minha avó gritando e dando soco em cima, desesperada. E era uma sala, e ela olhou para mim e falou assim: meu Deus, é isso mesmo, foi bem isso que aconteceu. Então tem coisas que marcam a nossa vida, tem coisas que acontecem que vai marcar, não interessa a idade que a gente tem, mas vai ficar na mente. Aquilo ficou na minha mente, nunca mais saiu, até hoje eu lembro, como se eu estivesse lá. Então com certeza, o que aconteceu na vida desse menino, com certeza, ele lembrou a vida inteira dele. E a Bíblia vai dizer então que ele é levado para um lugar. Alguém o recebeu. Com certeza, aquela menina não podia criá-lo, pela circunstância, pelas dificuldades que eram naquela época, ela não podia. Mas alguém tinha que cuidá-lo, porque certamente ele morreria. Aí você pode perguntar assim: mas pastor, o rei tinha muitos súditos, tinha muitos amigos, tinha muitos que comiam à mesa dele, tinha muitos que andavam com Jonatas. Um desses cuidou do menino? Não, nenhum deles. Porque quando a gente cai, aqueles que parecem nossos amigos somem. Quando a gente cai, aqueles que estavam ao nosso lado, que diziam assim: pode ficar tranquilo que eu estarei sempre contigo, somem. Quando as coisas não dão certo para a gente, infelizmente, nós vivemos numa época, num tempo, que só se vale o que se tem. Infelizmente, as pessoas tendem a medir-nos pelo que nós somos ou pelo que nós temos. Agora, aqueles amigos do rei, aqueles que comiam à mesa do rei, aqueles que admiravam ao pai de Mefibosete, Jonatas, sumiram. Nenhum chegou e falou assim: não, pode deixar que eu cuide desse menino. Nenhum. E essa palavra é muito interessante, porque cada vez que nós lemos sobre esse texto, nós gostamos de enfatizar que quando Davi chamou Mefibosete, ele entrou e sentou à mesa do rei. É o que a gente enfatiza geralmente nesse texto. É o que eu passei a minha vida inteira escutando e já preguei. É lindo, mas nós esquecemos de algum detalhe. Se nós pararmos para prestar atenção na palavra, a Bíblia vai dizer que quando Davi manda chamar a Ziba, ele pergunta a Ziba: tem alguém ainda da família de Jonatas, o meu amigo, para que eu possa ter a bondade de Deus com ele? Jonatas vai responder: sim, tem um menino, um homem, né, já ali, chamado Mefibosete. E o rei Davi vai dizer assim: mas aonde que ele está? Então Ziba responde: está na casa de Maquir. Quem é Maquir? Quem é esse homem que nunca ninguém fala dele, mas que cuidou de Mefibosete até o momento que Deus decide honrar Mefibosete? Tem pessoas na nossa vida que passam que nós não lembramos, mas que também são muito importantes na nossa vida. Tem pessoas que passam pela nossa vida que nós não demos muita bola, mas quando nós paramos para pensar, às vezes uma palavra, às vezes um conselho, às vezes uma direção, muda a nossa vida, muda a nossa maneira de pensar. Quem foi Maquir na história? A Bíblia vai dizer que a casa de Maquir ficava em Lodebar. Você já ouviu falar em Lodebar? Eu já preguei isso sobre Lodebar aqui.
Lodebar era uma terra infértil. Tudo que você plantava em Lodebar não nascia. Era uma terra totalmente seca. Ninguém queria ir para Lodebar. Era uma terra terrível. Mas então por que esse homem, Maquir, tinha uma casa lá? Eu fiquei matutando isso e eu comecei a pesquisar. E eu gosto, uma coisa que eu gosto de fazer é pesquisar, principalmente com personagens que eu não conheço ou que eu deixei passar. Eu preguei tantas vezes já nesses anos todos sobre Mefibosete, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre Maquir. E eu comecei a pesquisar e a estudar a vida de Maquir. E eu tenho um livro lá em casa que fala sobre isso. E eu encontrei dados de um homem que tinha condições financeiras. Maquir, ele não era pobre. Maquir, ele tinha posses, e muitas posses. Mas pastor, então por que um homem com dinheiro, com posses, foi comprar justamente uma casa e morar numa terra assim? Uma terra que ninguém queria. E o mais interessante, que eu achei que a casa de Maquir significa casa de restauração. Amém? Guarda isso. A casa de Maquir significa casa de restauração. Como assim? Maquir era um homem que cuidava de órfãos, que cuidava de viúvas, que socorria pessoas necessitadas. Era um homem que tinha posses, mas o seu coração era voltado a ajudar. Ele usava as suas posses para ajudar pessoas que precisavam. E quando ele fica sabendo de Mefibosete, ele não pensou duas vezes. E eu quero falar nesta noite. Eu tinha colocado aqui 3 aplicações da casa de Maquir, mas eu estudando achei 4. Aqui está 3, mas eu complementei. E eu quero passar as características da casa de Maquir. Eu coloquei 3, mas na verdade eu achei 4 características ou aplicações da casa de Maquir. A primeira aplicação ou característica que eu achei: a casa de Maquir era um abrigo. Ele cuidava de vítimas. A casa de Maquir cuidava de pessoas que tinham sofrido na vida. A casa de Maquir cuidava de pessoas que tinham sido humilhadas. A casa de Maquir chamava pessoas para a casa deles que não tinha futuro aos olhos do homem, que a sociedade deixava de lado. A casa de Maquir era uma casa aonde ele cuidava de pessoas, aonde ele não olhava, não julgava, não queria saber o que aconteceu, mas simplesmente ele usava o que ele tinha para ajudar pessoas. Maquir se dispôs a abraçar aqueles que ninguém queria abraçar. Amém? Ele se dispôs a pegar na mão daqueles que todos queriam distância. Essa era a casa de Maquir. A primeira aplicação é que a casa de Maquir era um abrigo. A segunda aplicação ou característica é que a casa de Maquir não fazia acepção de pessoas. Tremendo, se você for procurar. Maquir não estava nem aí se a pessoa tinha dinheiro ou não tinha. Do mesmo jeito que ele socorre o menino aleijado, a Bíblia vai dizer que um certo momento da vida de Davi rompe com o filho dele, com Absalão. E Absalão agora, filho de Davi, quer matar Davi. E Davi tem que sair fugido do palácio. Agora Davi está andando nas ruas, sujo, com fome, com sede, com as roupas rasgadas, sem um lugar para dormir. E em 2 Samuel capítulo 17, versículo 27, vai dizer que quem apareceu para ajudar Davi?
Alguém adivinha? Quem? Maquir. A Bíblia vai dizer que Maquir aparece com pão na mão, com cama para ele dormir, com vasilha para ele se lavar e com roupas limpas para ele vestir. Porque a casa de Maquir não fazia exceção de pessoas. Ele tratou do mesmo jeito o aleijado e o rei. Na casa de Maquir não havia exceção de pessoas. O problema da nossa geração, do nosso tempo, é que na vida de muitos o dinheiro fala mais alto. É ou não é? Infelizmente, na casa de Maquir o dinheiro não falava mais alto. O que falava mais alto era o amor que ele tinha pelas almas. Ele cuidava de quem tinha tudo, mas também cuidava de quem não tinha nada. Infelizmente nós vivemos num tempo que pessoas só pensam em cuidar de pessoas que têm posses. E isso, quando eu falo também dentro de igrejas. Infelizmente eu falo com o coração doído isso, porque tem muitos que só querem profetizar na vida de quem tem dinheiro, de quem tem posses. Mas aquele que muitas vezes não tem nada, você não vê ninguém profetizando na cabeça dele. Infelizmente nós estamos passando por um tempo assim, aonde tem profetas particulares. Profetas particulares, como assim? Não, eu cuido de um empresário, não sei aonde, eu oro por ele e ele me manda uma oferta especial. Infelizmente eu já ouvi isso de pastores que está cuidando de pessoas pelo que podem receber em cima delas. Está cuidando de pessoas pelo que pode tirar de vantagem em cima delas. Infelizmente nós vivemos num tempo assim. Mas a casa de Maquir não fazia exceção de pessoas. Fecha os teus olhos um pouquinho. Deus quer falar algo para você. Fecha bem os teus olhos. Deus nessa noite está te dizendo que Ele sabe o que está acontecendo na tua vida. Ele viu a forma do que te trataram. E olha, Ele manda te dizer: não se preocupe. Não se preocupe. Por quê? Porque eu estou levantando uma casa de Maquir para cuidar de você. Você não entendeu? Deus tem visto o teu sofrimento. Deus tem visto o que você tem passado. Deus tem visto muitas vezes até as humilhações que fizeram você passar. Mas Ele está dizendo nesta noite: não se preocupe. Eu vou levantar uma casa de Maquir para cuidar de você. Aleluia. Amém. Então, a segunda característica, a casa de Maquir não fazia acepção de pessoas. A terceira aplicação é uma característica: a casa de Maquir era uma casa que acreditava nas pessoas. Amém? Era uma casa que tinha amor por todos aqueles que tinham sido esquecidos. Era uma casa que tinha posição, mas também tinha coração. Amém? Não sofra por aquilo que estão dizendo: eu acredito em você, diz o Senhor. Porque todo aquele que ama, acredita. Sim ou não? Você nunca vai amar uma pessoa e não acreditar que ela possa sair de uma fossa. Você, por amar ela, você vai fazer de tudo para que ela se levante. Você vai fazer de tudo para que ele entenda que há um Deus que pode transformar a sua vida. Eu imagino agora Maquir, muitas vezes, olhando para Mefibosete, aleijado, quem sabe cabisbaixo, e ele olhando para Mefibosete falando assim: ei, eu profetizo que um dia o teu sofrimento vai acabar. Eu profetizo que esse tempo vai passar. A casa de Maquir acreditava nas pessoas. Não interessa o que passou,
Maquir recebia muitas pessoas na casa dele, pessoas perseguidas, pessoas que caíram, quem sabe na fé, mas ele não julgava. O que muitas vezes acontece na nossa vida é que pessoas julgam. Pessoas julgam, pessoas fazem a separação. Mas na casa de Maquir, ele acreditava que as pessoas podiam se levantar. Ele acreditava que as pessoas podiam ser transformadas. Quem sabe pessoas olhavam para Mefibosete e falavam assim: não, você vai morrer aí nessa casa de recuperação, vamos dizer assim, porque quem vai querer ele? Porque pessoas para te colocar para baixo tem um monte. Pessoas para dizer que não vai dar certo os teus projetos tem um monte. Pessoas para dizer que você não vai para frente tem um monte. Mas saiba que também tem pessoas que vão querer te levantar. Tem pessoas que vão olhar para você e falar assim: vai, continua. Não dê ouvidos para quem tenta te rebaixar. Não dê ouvidos para quem tenta te desmerecer. Olha para frente, que Deus tem muito mais para você. E a quarta aplicação, eu tinha pensado em 3, mas achei a quarta aqui. A quarta aplicação é uma característica: a casa que cuidou de Mefibosete não queria nada em troca. Amém? Diga assim: como assim, pastor? Não ouvi. Maquir cuidava por amor, e não porque Mefibosete podia oferecer alguma coisa para ele. Ele não cuidava querendo nada em troca. Ele não cuidava querendo saber que ia receber um presente no final do ano, na Páscoa, no Natal, no aniversário. Ele cuidava porque ele amava. Ele cuidava porque ele tinha Deus no coração. E a conclusão que eu chego, que a casa de Maquir tipifica Jesus Cristo em nossas vidas hoje. Amém? Jesus disse certa vez em Marcos 10:45: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. A casa de Maquir tipifica hoje Jesus Cristo nos nossos tempos. Jesus nunca vai te deixar. Jesus levanta as pessoas que estão caídas. Jesus consola os que estão tristes. Jesus motiva os que estão desmotivados. Jesus coloca paz no coração aflito. Jesus transforma os que precisam de uma mudança. Jesus renova os que precisam de uma renovação. É só você buscar, é só você entregar, é só você abrir os teus braços, teu coração e falar: Senhor, estou aqui. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que vou fazer, eu não sei mais que decisão tomar. Senhor, toma conta da minha vida. No momento que nós entendermos isso, a nossa vida vai ser transformada. E tudo aquilo que nos fazia chorar, tudo aquilo que nos fazia perder o sono, tudo aquilo que nos fazia ficar triste, vai acabar. Porque nós temos uma casa de Maquir chamada Jesus Cristo, que está nos cuidando, nos abrigando, nos confortando. Eu quero que você se coloque de pé nesse instante.